Olá, boa noite a todos que estão chegando agora a mais um programa Umádio Connect, um programa oficial da Umádio, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Joinville, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na presidência do pastor Sérgio Melfior e na coordenação do pastor Alinor Santos, pastor André Bento e presbítero Elson. Você é muito bem-vindo a esta programação abençoada e hoje, em especial, neste sábado, com um assunto muito importante, um assunto que, infelizmente, nos causa uma certa tristeza, mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de nós abordarmos esse tema, porque, afinal de contas, nós estamos em setembro. E setembro, para você que está antenado, para você jovem que conhece um pouco daquilo que está rolando no mundo, você sabe que é um mês de prevenção ao suicídio. E a Umádio, de forma nenhuma, ficaria fora dessa temática. Nós, ao longo deste mês, ao longo desta programação, estaremos abordando esse tema de suma importância e vamos hoje receber aqui convidados especiais para justamente trazer esse assunto e fazer com que você, aí da sua casa, possa também estar antenado e acompanhando aquilo que é importante saber a respeito do mês de prevenção ao suicídio. Você que está nos vendo através de todas as plataformas digitais da IADIO, você pode, por gentileza, compartilhar esta live ali no seu menu, através da sua plataforma digital. Compartilhe, porque hoje será um assunto muito importante. Talvez você não esteja passando por uma situação de depressão, de ansiedade, de uma crise de pânico, ou talvez nunca lhe passou na mente a ideia de tirar a sua vida. Mas quem sabe você tenha algum conhecido, um amigo, um parente que já sofreu ou sofre essa situação. Então não esqueça de compartilhar esta live. E você que está nos ouvindo, nos dando aí a graça através das ondas do rádio da 107,5 FM, é um prazer poder entrar na sua casa, entrar no seu carro, onde você estiver nos ouvindo, aumenta o volume do som, fica ligadinho, chama mais gente para ouvir, porque hoje o programa é muito top. É um programa todo especial, preparado para você, da nossa juventude, os jovens da Assembleia de Deus, através da Umádio. E hoje nós temos convidada aqui especial para estar conosco e aceitou prontamente aqui o convite, a doutora Darla, né? A doutora Darla, já antemão aqui, por uma questão de legislação, nós precisamos dizer o CRM dela, CRM 20100. Doutora Darla, seja bem-vinda aos estúdios da IADIO. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu também sou cristã e eu acho que chegou o momento de conversarmos a respeito de um tema que tem sido tão subdiagnosticado e tantas pessoas, tantos jovens têm sofrido, tá? Então, tudo que eu puder contribuir, todo o conhecimento que eu tiver, eu quero compartilhar principalmente com os jovens. Perfeito. A doutora Darla, que é uma amiga nossa, trabalha ali no Instituto Psique, entre outros lugares, e aceitou de bom grado estar conosco nessa noite de sábado aqui para juntos, então, debatermos esse assunto tão importante. Mas, como de praxe, esse ambiente aqui ele sempre é regado a um louvor especial e hoje uma alegria minha aqui poder receber um grande amigo meu, que eu praticamente vi crescer desde pequeno, não muito tempo, mas é o Misael Lara, né? Misael Lara, filho do pastor Jonathan Lara, que veio ali da congregação da IADIO Itinga e está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Misael. Muito obrigado, Daniel. Muito boa noite, doutor, e boa noite também a você, na paz do Senhor que está na sua casa neste momento. Perfeitamente. Então, você já viu os nossos convidados especiais, mas nós não podemos deixar de fazer menção aqui de toda essa equipe que trabalha nos bastidores, através, né, atrás das câmeras, atrás ali da mesa de som, através também da Rádio 107. Então, nosso pessoal do TI, hoje nós temos aqui o Misael, que está aqui conosco, mas também a toda a equipe que faz parte de toda essa temática, especialmente voltada para a tecnologia, informação e comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e também na 107 do nosso querido pastor Aloysio Lucas, nosso coordenador artístico da 107. Pois bem, então antes de abordarmos aqui as perguntas e entrarmos nesse assunto tão importante, nós vamos já ouvir um louvor pelo nosso convidado, o irmão Misael Lara, e continue ligadinho conosco, porque você só tem a ganhar nessa noite de sábado, na melhor programação, abaixo da linha do Equador, Umádio Connect.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Por que nós choramos? Por que nós sofremos? Será que Deus não quer que nós sejamos felizes? É claro que Ele quer. Mas então por que passamos por tantos momentos de dificuldades? Bem, porque a nossa vida aqui na Terra não é para ser assim. Nós somos peregrinos, estrangeiros aqui. Nós não somos completamente felizes aqui na Terra porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para algo imensamente maior. Lá em Romanos 8,18, Paulo vai dizer algo assim: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Por isso, enquanto as lágrimas caírem, enquanto o seu coração doer, não se esqueça que isso não se compara em nada com o que Deus tem preparado para nós, que é a eternidade. Amém? Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Um beijo e até a próxima.
Maravilha de Deus, você acabou de ver aí então mais um devocional do Mádio Talk, que são devocionais diários produzidos pelos nossos jovens, que sempre trazem uma mensagem de Deus baseado em um versículo bíblico, e nessa noite nós temos em cada intervalo então aí uma participação especial de um de nossos jovens do campo aqui da cidade de Joinville. Se você que está nos vendo e ouvindo deseja participar desse projeto maravilhoso, procure o seu líder, converse com o seu pastor e faça também ali um vídeo falando algo da palavra de Deus em um breve minuto ou máximo 2, e então nós estaremos compartilhando também em nossas plataformas digitais. Pois bem, convidada então aqui para nessa noite de sábado estar conosco e aceitou, e é uma honra recebê-la aqui, doutora Darla, né? CRM 20100. A gente não pode deixar de esquecer e mencionar essa situação, porque a doutora Darla é uma médica e tem uma formação na área da psiquiatria. Deixa a convidada se apresentar, é mais bonito, né? Doutora Darla, da onde veio, para onde vai, quem é? Então, eu sou de Rondônia, sou de Porto Velho, me formei em Porto Velho, mas me criei em Rolim de Moura, que é o interior de Rondônia. Conheci a Cristo já faz mais de 10 anos e sou apaixonada pela medicina, né? Que foi a ciência que Deus deixou para nós. E para mim é uma honra poder contribuir com esses ensinamentos. Tá. Bacana, doutora Darla, ela trabalha, para quem não sabe, entre outros lugares, ali no Instituto Psique, né, onde nós temos nosso apoio cultural também, mas que é do nosso grande amigo e parceiro, o Dr. Rodrigo Assunção. Já deixamos aqui um abraço registrado a ele e a toda a equipe de profissionais ali do Instituto, que somos em 6 médicos psiquiatras e mais 8 psicólogos, a equipe de recepção, zeladoria, enfim, são as pessoas que estão ali diretamente para atender você. E os nossos irmãos, de uma maneira geral, né? Eu digo que sempre é uma das melhores clínicas aqui de Joinville. Doutora Darla, o tema de hoje é um tema muito importante, embora é um tema triste, porque falar sobre pessoas que tiram a própria vida é um assunto, às vezes, até delicado e, em outros tempos, era até tabu. Mas, falando sobre esse mês, um mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio, né, o Setembro Amarelo, como também é conhecido, eu gostaria que a doutora pudesse dar um panorama a respeito do que é, afinal de contas, o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele é um mês para que nós possamos recordar sobre a vida, né? Para que nós possamos valorizar a vida. Porque nos últimos anos tem se notado que está aumentando a incidência de suicídio, né? E eles criaram esse mês porque aconteceu uma fatalidade em outra cidade, né? E eles criaram para que pudessem relembrar um jovem que cometeu suicídio. Isso nos Estados Unidos, tá? Inclusive o carro desse jovem era amarelo, por isso ficou como Setembro Amarelo, né? Vários jovens no velório foram com uma fitinha amarela para que pudessem homenagear esse garoto. Então pegou essa onda, mas não é só Setembro Amarelo, são todos os meses. Mas é legal a gente lembrar, porque eu acho que é um movimento dos jovens pedindo socorro, não para valorizar a morte, mas para valorizar a vida. Perfeitamente. O que a doutora acabou de falar aqui, eu sou um apaixonado pela história, né? O carro desse moço era um Mustang amarelo, e realmente os amigos fizeram, né, doutora? A senhora sabe melhor do que eu dessa situação. Eles fizeram vários bilhetes e colocaram uma das frases assim: se você precisa de ajuda, procure. E é justamente isso que um médico, psiquiatra, o psicólogo faz. Ele oferta essa ajuda profissional. E eu poderia dizer para você, doutora, que essa ajuda hoje, nos dias atuais, ela tem sido procurada com frequência? Sim, graças a Deus e graças aos novos estudos, né? Graças aos jovens, às pessoas que estão buscando melhorar a cada dia, tem aumentado o número de pessoas procurando ajuda e, infelizmente, depois de muitas fatalidades acontecendo. Uma delas é o suicídio, tá? Aproveitando isso, doutora, nós temos aqui mitos e verdades sobre o comportamento suicida, né? Esse aqui é um folder que nós distribuímos ali
no Instituto, e vamos também disponibilizar em várias igrejas aqui de Joinville, justamente com essa temática. E ele fala aqui, uma das perguntas que ele traz e aborda é justamente essa. Eu gostaria que a doutora, dentro da sua área de conhecimento, nos especificasse. O suicídio, ela é uma decisão individual? O indivíduo, quando ele decide se matar, isso ele toma as rédeas da situação? Ou isso é decorrente de fatores externos? O que passa na mente de alguém que está prestes a tirar a sua vida, ou até mesmo que tenta consumar isso, né? E infelizmente em alguns casos tem êxito e infelizmente vem a óbito. O que é justamente essa decisão do pensamento suicida? Essa decisão ela é tomada no momento de total falta de consciência, tá? É uma atitude de desespero. O indivíduo, naquele momento, ele está tão desesperado que ele quer aliviar a sua dor. A lente de aumento de uma pessoa suicida está aumentada. Então, nós não podemos deixar uma pessoa que planejou, que disse a respeito do suicídio, que verbalizou isso, que ela fique sozinha, porque a decisão dela será errônea. Essa pessoa não tem capacidade de gerenciar a sua vida. Então, ninguém escolhe o suicídio, na verdade. Todo o corpo está pedindo socorro. Então, se nós fizéssemos uma biópsia desse organismo, desses tecidos dessa pessoa após a morte, nós observaríamos que várias células inflamatórias, vários neurotransmissores estão ali pedindo socorro. Ou seja, foi tomada aquela decisão, mas na verdade não era aquilo que ele queria chegar. Legal, o que a doutora falou para nós aqui, na verdade, isso eu acho muito legal, essa fala, e já vi outras pessoas, outros profissionais falarem, que justamente, né, nós fomos programados e criados para termos vida, né? E Jesus, que esse programa é um programa de cunho evangélico, é um programa com toda a base cristã, Cristo a palavra de Deus fala que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E isso não se refere apenas no sentido espiritual, mas no sentido físico também. Porque, infelizmente, né, doutora, alguns fatores contribuem para isso, né? Eu sempre ouço falar que a pessoa que chega a esse extremo, ela é decorrente de vários fatores, seja familiar, né, uma desestrutura familiar, seja abusos de várias ordens, sexual, psicológico, decorrente, às vezes, até mesmo de crises financeiras, né? Nós tivemos um boom, principalmente na Grande Depressão, onde vários... Infelizmente, uma das taxas maiores é no Japão, porque as pessoas não aceitam, né, sofrerem, principalmente com relação a salário, perdas salariais ou perda do emprego. Mas o que mais, doutora, leva uma pessoa a caminhar essa triste estrada rumo a tirar a sua própria vida? Então, existem fatores externos, e que você já mencionou, e também existe um histórico. Na maioria das vezes, essa pessoa tem uma doença psiquiátrica não tratada, certo? Então, nós recebemos inúmeros pacientes no consultório que estão ótimos, histórias lindas e maravilhosas. Os pacientes estão estáveis e algumas vezes precisamos ajustar medicamentos, pontuar algumas situações, mas pessoas que vão postergando o tratamento ou que desistem, né? Muitos cristãos, por vergonha ou por achar que o medicamento é um inimigo, é um empecilho, deixam de fazer o seu tratamento psiquiátrico. E a doença mais comum que leva ao suicídio é o transtorno depressivo. E aí acaba vindo se agravar até chegar às tentativas de suicídio, porque a maioria das pessoas que cometem o suicídio, elas tentam o suicídio antes, tá? E, infelizmente, pode chegar a esse fato. O que a doutora mencionou é muito importante, porque existe, infelizmente, um estigma. E é um tabu que, graças a Deus, está sendo quebrado a cada dia, que é justamente essa questão de que tudo é demônios. E
né, infelizmente nós sabemos que existe uma influência maligna, mas que nem tudo é demônios, né? Às vezes são hormônios, ou às vezes são situações decorrentes de toda um conjunto que contribui para que a pessoa venha então tirar a vida. Mas pegando essa ênfase, doutora, medicamento, uma pessoa que começa a se medicar, medicamento, quem é diagnosticado com uma situação dessa, seja decorrente da depressão, da ansiedade, de pânico, né? Ela é diferente de uma dor de cabeça, né, doutora? Dor de cabeça, eu tenho, às vezes, algumas enxaquecas, e eu percebo, às vezes, que eu tomo um remédio, passa, eu não preciso dar continuidade ao tratamento. Mas a situação da saúde mental, ela precisa de uma continuidade, é isso? Com certeza. E eu vou dizer para você que é difícil começar um tratamento na área da psiquiatria, tá? Porque as nossas medicações, elas demoram para surtir efeito. E os efeitos iniciais, eles são horrorosos. É muito comum eu pegar um paciente que diz assim, eu não vou mais em tal médico porque a medicação que ele me prescreveu me fez muito mal. E eu pergunto, qual é a medicação? Ah, é fulana de tal. Quantos dias você tomou essa medicação? Ah, eu tomei 5 dias. E eu passei mal, senti tremores, eu senti mais ansiedade e desiste do tratamento. E para vocês terem uma ideia, a medicação, para ela chegar ao cérebro e mexer nos neurotransmissores, para começar a fazer efeito, 15 dias. Para surtir algum resultado, 8 semanas, 2 meses. Tá? E hoje os estudos mostram que qualquer tratamento na área da psiquiatria, principalmente depressão e ansiedade, transtorno do pânico, ele tem que durar o primeiro episódio em torno de 12 meses. 12 meses, olha só que interessante. E aqui, o que a doutora falou, eu estou lá gerenciando a clínica e eu percebo principalmente os pacientes, né, que saem ali com o seu medicamento, né, e alguns dias depois já querem remarcar a consulta porque não percebem uma mudança. E aí as meninas são instruídas a justamente construir essa fala de que é necessário esse tempo de adaptação do nosso organismo. Mas aqui eu acho muito interessante pontuar isto, porque o que acontece? Como uma pessoa às vezes está com aquele pensamento de tirar a vida, ela tomou o remédio ainda não começou a produzir o efeito que ele vai produzir a médio prazo e a longo prazo, é necessário um acompanhamento, né? É necessário um engajamento de vários atores nesse conjunto, família, amigos, igreja, a sociedade de uma maneira geral, né? Às vezes o ambiente de trabalho, o ambiente escolar, o ambiente profissional de uma maneira geral, é isso, doutora? Sim. Quando o paciente chega para nós com essa verbalização de suicídio, planejamento, o tratamento é outro, é uma emergência. Eu preciso que esse paciente seja sedado, vamos dizer assim. Ele precisa ficar protegido de si mesmo. Então, as medicações serão medicações que vão deixar ele mais sonolento. Ele vai precisar de uma equipe de apoio, uma rede de apoio, certo? Esse paciente não vai poder ficar sozinho nem para ir ao banheiro, tá? Ele precisa, depois que ele for melhorando, ele vai precisar ir no psiquiatra mais vezes, no psicólogo, precisa da espiritualidade, porque os estudos mostram que a espiritualidade é fundamental para essa melhora, tá? Então, todas essas ferramentas são fundamentais para que esse paciente melhore. Mas quando já chega aos planos suicida, é muito mais difícil do que se a gente fosse tratar o antes, tá? Perfeitamente. Então, olha só, é um programa que você não pode deixar de compartilhar. Talvez você não esteja precisando dessa orientação, dessas instruções, mas lá na sua família, lá na sua classe, né, no seu colégio, na sua equipe, nos seus amigos de trabalho, talvez tenha alguém, você já percebeu, né, está um pouco isolado, está um pouco triste. Mas
Esse programa também não é só instrução, esse programa também é louvor e adoração. Então, nesse momento, vamos ouvir mais um louvor com o nosso convidado especial, Misael Lara, da Congregação de Itinga para o Mundo. Misael Lara, um louvor top para nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vitor Dalfenbach passando aqui para deixar uma mensagem para o meu e o seu coração. Olha só, em Atos, capítulo de número 3, a Bíblia vai nos dizer que havia um homem aleijado que todos os dias estava na porta do templo, chamada Formosa, e pedia esmolas para todas as pessoas que passavam por ali. Só que certo dia, Pedro e João foram ao templo orar, e eles viram a situação daquele homem e se comoveram. Então eles dizem aquela frase que muitos de nós cristãos já conhecemos: olha, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E nós sabemos que acontece um milagre, é maravilhoso tudo isso, porém nos esquecemos que antes disso, Pedro e João falam assim: olhe para nós, olhe para nós. Isso me faz refletir em duas coisas. A primeira delas, em um mundo de tanta correria, onde cada vez mais os nossos relacionamentos têm sido virtuais, será que realmente nós temos tirado um tempo para olhar no olho de alguém, para realmente conversar olho no olho e dar a atenção que ela precisa? Eu tenho certeza que mesmo que o milagre ali não tivesse acontecido, o dia daquele homem já teria sido bem diferente, porque alguém parou e olhou nos olhos dele. E a segunda reflexão é a seguinte:
Será que nós temos a capacidade, a autoridade de dizer essa frase para o mundo? Olhe para nós. Olhe para nós. Nós refletimos Cristo. Nós transbordamos amor. Fica essa reflexão então para todos nós. Somos todos o Mádio. Maravilha de Deus, olha só o Mádio Talk, né? Que programação legal, que mensagem de Deus, é um devocional diário e nós já falamos aqui que você jovem pode participar. Procure o seu líder local, procure o seu pastor e venha fazer parte dessa equipe. Voltamos então a mais um bloco do Setembro Amarelo do Mádio Connect, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Joinville, e hoje com uma convidada toda especial, doutora Darla, CRM 20100. Doutora Darla, nós falamos no primeiro bloco aqui várias temáticas, perguntas que nos levaram a um entendimento melhor do pensamento de um suicida, né? Eu, por muito tempo, trabalhei e trabalho ainda como bombeiro, atendendo principalmente os casos extremos, onde a pessoa já está ali nas vias de fato a consumar o ato. Mas é nítido, e os estudos comprovam isso, que a pessoa não existe um gatilho que leva ela a esse ponto, mas isso já vem, às vezes, de genética, né? Isso é hereditário também, doutora? Se eu já tive, por exemplo, numa determinada família, um vô, um bisavô que tirou a vida, existe esse comprometimento? Ou o que leva também, além dos fatores que nós já mencionamos, em que momento eu consigo perceber que essa pessoa tem uma tendência ao suicídio? Olha, o histórico familiar, ele é importantíssimo. Se eu tenho um histórico de suicídio na minha família, parentes de primeiro grau, isso aumenta a chance de 40% a 50%. Por quê? Porque as doenças mentais, elas têm uma origem genética, principalmente o transtorno afetivo bipolar, a depressão e também o uso de substâncias, o alcoolismo. Se eu tenho uma doença mental a longo prazo, se os meus pais tiveram, ou a família da minha mãe ou do meu pai, automaticamente eu tenho essa predisposição. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o olho. Se eu estou há mais de 15 dias sem vontade de fazer as coisas, pensamentos negativos, não estou conseguindo dormir ou dormindo demais, com alteração do apetite, eu vou procurar um profissional, né? Então, avaliar a história familiar é imprescindível. Outra coisa, fatalidades, eventos traumáticos muito intensos, um estupro, uma perda financeira, uma falência, tá? O falecimento de um filho ou de alguém muito próximo. Uma pessoa que nunca teve depressão ou uma doença psiquiátrica, com um evento traumático importante, ela tem grande chance de tomar uma decisão inconsequente. Então, essa pessoa, depois de um evento traumático, o ideal é que ela tenha uma rede de apoio para passar pela elaboração daquele evento, tá? Perfeito, doutora. Aqui a gente já pega um gancho, então, né, na hipótese que, de repente, nós temos pessoas que estão nos vendo ou ouvindo, a pessoa já pensou em algum momento tirar a vida e, às vezes, até já tentou e, graças a Deus, não teve sucesso, né? Acabou ali, de repente, no momento final, no momento de consumação, dando errado, ou até mesmo, às vezes, sendo levado a um hospital, enfim, mas, graças ao bom Deus, sobreviveu. Aí, obviamente, houve uma intervenção médica, familiar, as pessoas perceberam o grito de socorro, né? E aí houve, então, um tratamento, e essa pessoa, de repente, aparentemente está bem, né? Agora ela percebeu o valor da vida e tal. Isso significa que ela está curada, doutora? Significa o seguinte,
que ela está muito bem, que ela está num período de remissão, mas ela tem que observar como ela está se sentindo. É como se você estivesse se vigiando o tempo todo. Então, ela vai vigiar a espiritualidade, ela vai vigiar as suas atividades diárias, o seu pensamento, a sua maneira de conversar com as pessoas. Essa pessoa, depois que ela teve um evento assim, ela tem que sempre estar com os olhos bem abertos. Não significa que essa pessoa está condenada, não significa que ela vai ter um novo episódio e a qualquer momento possa acontecer e tudo acabou. Não. Ela tem que ter o autoconhecimento e estar aberta a procurar ajuda se os sinais aparecerem novamente, tá? Interessante. Aqui eu pego um gancho, então, vamos lá. Eu, dentro do meu ambiente familiar, dentro do meu círculo de amigos, eu percebo, por exemplo, que eu tenho ali alguém que está triste, está isolado, está, de repente, sofreu uma perda, um rompimento de um relacionamento. Nossos jovens que às vezes estão namorando, acabam rompendo ali o namoro, até mesmo o noivado, ou por que não dizer o próprio casamento, uma separação, um divórcio às vezes não consensual, litigioso, então tem guarda de filhos, tem, enfim, são várias situações, e de repente a gente percebe isso, mas fica receoso porque pode pensar, não, é da igreja, cresceu na igreja, até mesmo às vezes é obreiro, esposa de obreiro. Isso não aflige, imagine, são pessoas que conhecem Deus e tal. Não seria, de repente, não vou falar. Falar ainda é a melhor solução ou eu devo me calar diante de uma situação? Jamais. Você deve conversar com essa pessoa e provavelmente ela vai dizer que está tudo bem. Depois que você conversou e ela diz que está tudo bem, ou melhor, se ela contar que não está bem, você vai orientá-la a buscar, sim, a espiritualidade, fazer oração, com certeza, isso é em primeiro lugar. Mas encaminhá-la a um profissional de saúde. Se ela disser que está tudo bem, você vai visitá-la mais vezes. Você vai pedir para outras pessoas ou vai sinalizar parentes, pessoas próximas, para que essas pessoas visitem também, porque você observou. Então, nós precisamos dessa rede de apoio o tempo inteiro. E se ela é da igreja, talvez ela tenha vergonha de falar, certo? E nós precisamos ser acolhedores. Nós precisamos andar juntos, Então, conversar, apoiar, acolher é a melhor saída. Perfeito. Quando a doutora fala aqui de oração, ela é cristã, Para você que não conhecia ainda a doutora Darla, acho que é a primeira vez que a doutora Darla vem aqui nos estúdios da IAD, a primeira de muitas vezes, com certeza, porque é uma profissional de excelente patamar, de excelente qualidade e altamente técnica ali onde atende, mas ela é cristã, então ela conheceu a Cristo e ela conhece as histórias bíblicas. Eu vou aqui fazer um caso clínico com a doutora do grande profeta Elias. Para você que conhece a palavra de Deus, você sabe, conhece às vezes Elias do Monte Carmelo, que desafiou ali a rainha Jezabel, então vieram os profetas, e aquele que fizesse, o Deus que fosse Deus para a nação de Israel, e fizesse então descer fogo do céu, esse seria o Deus da nação. Então os profetas de Baal clamaram até meio-dia, nada aconteceu. Elias, após isso, molhou ali o altar, consertou, reparou o altar, e Deus então consumiu o holocausto. Aparentemente um grande sucesso, pessoal, profissional, como profeta, mas após isso, após a rainha saber da morte então dos seus queridos sacerdotes, condena então o profeta Elias e esse foge amedrontado ao ponto de pedir a Deus para que lhe tirasse a morte. Aqui eu pego essa passagem justamente para abordar isso. Um líder espiritual, doutora, que ele percebe, ele é, ao mesmo tempo que ele é pastor, ele é conselheiro, ele é psicólogo, ele é pai, ele é filho, mas um líder espiritual, eu falo aqui principalmente para os obreiros de igreja que estão nos vendo nesse momento. Você pode talvez estar em depressão. Doutora, é possível um líder que conhece a palavra de Deus entrar em depressão e até mesmo pensar em tirar a sua vida?
Gente, se Elias, que era um cara, era o cara, né? Forte, habilidoso, que tinha um poder de persuasão, de confiança, daquele jeito, que deixou o seu legado, que até hoje a gente vê as escrituras. Se ele chegou a esse ponto, né? Totalmente contrário, com medo de uma mulherzinha, né? Imagina nós. Então, nós como líderes, e eu me incluo porque eu sou uma profissional que cuido de muitas pessoas, uma professora, um pastor, um professor, nós somos muito mais vulneráveis. Então, eu como médica, eu tenho uma mentoria. Para que a minha saúde mental esteja bem, eu tenho uma psicóloga. E a minha psicóloga tem a psicóloga dela, certo? Então, nós temos que entender que somos seres vulneráveis e que Deus é maravilhoso e Ele nos deixou a medicina. Então, eu conheço um pastor, um médico psiquiatra, chama Ismael Sobrinho. Pode até pesquisar no YouTube. Ele cuida de 300 pastores com depressão, tá? Com pensamentos suicidas, aqui no Brasil. Então, nós não estamos de brincadeira. Se você tem vergonha, quebra essa vergonha. Se submeta ao colega, ao profissional médico. Se você foi num médico psiquiatra, não gostou da sua abordagem, vai a outro, mas não deixe de procurar ajuda. Nós somos seres que precisamos um dos outros. Perfeito. E o que a doutora falou aqui, eu também estendo às esposas de obreiro, porque quase sempre ainda existe aquele estigma, e mês que vem é Outubro Rosa, a gente já pega isso aqui, já deixa também aqui no ar, né? A doutora pode falar perfeitamente também no Outubro Rosa, já vamos agendar com ela aqui, mas esposa de obreiro também sofre calada às vezes, porque vê o esposo na frente, né, no fronte da batalha, né, às vezes sendo caluniado, sendo humilhado, sendo rejeitado, né, às vezes as coisas não acontecem conforme imaginou, as frustrações vêm. Então, esposa de obreiro também, procure ajuda. Quem é mais vulnerável na saúde mental, o homem ou a mulher? Mais vulnerável a mulher, tá? Pode ser hormonal, né? Com certeza. E também pela nossa característica, né? De ser mais sensível, não fraca. Nós também executamos muitas tarefas e nós, como mulheres, nós queremos fazer tudo com excelência e talvez não é para fazer tudo, né? Então, a cobrança em cima da mulher é muito grande. Eu acredito que daqui muitos anos, todos os pastores e suas esposas deverão fazer um acompanhamento com um psicólogo, com uma mentoria. Né? Eu observo muitas esposas de pastores que elas não conseguem ser espontâneas, porque elas têm que ser amarradinhas, elas têm que viver dentro de uma bolha. E isso adoece, isso gera depressão, isso é grave, gente, isso é grave. Perfeito, o que a doutora fala, e isso eu cresci na igreja e acompanhei as várias transformações ao longo do tempo. Sempre existe essa imagem, essa falsa ilusão de que o pastor é alguém que não lhe é permitido falhar, não lhe é permitido fracassar, não lhe é permitido chorar. E a esposa de obreiro, por consequência disso, também precisa ser sempre aquela pessoa que está ao seu lado e que também não lhe é permitido o choro. E o chorar, já diz que alivia, né, a alma e traz de certa maneira, uma satisfação quando você coloca para fora tudo aquilo, e a gente tem aqui a teoria da panela de pressão, né? Se a pessoa não deixa extravasar, a pessoa pode explodir, e essa explosão, infelizmente, é o suicídio, né? Com certeza. Eu gostaria de estar falando sobre vida, sobre superação, sobre tratamento, não sobre suicídio. Né? Então não vamos deixar isso acontecer, não vamos chegar ao fim de tudo, vamos procurar ajuda. Se você é esposa de pastor, se você não está bem, procura ajuda.
Graças a Deus, nós temos médicos cristãos. Eu não envolvo religião dentro da minha consulta, que fique bem claro. Eu respeito todas as religiões e acolho todos os meus pacientes com muito amor, assim como vários médicos também. Mas nós sabemos que a espiritualidade é um fator protetor, né? Isso é comprovado. Então, nós temos a nosso favor essa sabedoria, mas não vamos impedir que essa sabedoria seja bloqueada por conta de falsas crenças, certo? Legal, a doutora ela não é uma médica cristã, ela é uma cristã que é médica, então há uma diferença e eu acho muito legal isso. E graças a Deus pelos vários profissionais da área da saúde mental que estão conosco. Pois bem, o MAD Connect também, além da informação, é louvor e muita adoração. E para mais esse bloco, vamos então aqui aproveitar o nosso convidado que está aqui na minha retaguarda, ansioso com seu violão top, para dedilhar aqui mais um louvor e um cântico a Deus. Misael, deixa Deus te usar esse louvor top agora para tocar aí na sua vida e na sua alma. Aumente o volume do seu som, aumente o volume da sua televisão, do seu celular. Louvor dos melhores com Misael Lara. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Jovens, a paz do Senhor para ti hoje. Muitas vezes você está achando ou você está pensando nisso: a minha vida não tem valor, ninguém me ama. Mas Isaías 53, versículos 5 e 6 está dizendo o contrário. O capítulo todo está dizendo o contrário à tua palavra. Porque Jesus Cristo veio na terra, deu a sua vida para nos salvar.
Sabe por quê? Porque ama. Porque Ele nos ama. O Pai nos ama de um amor que nós não podemos entender. É um amor impressionante. Então, nossa vida tem valor nos olhos de Deus. Nossa vida tem valor nos olhos de Jesus Cristo. O Santo Espírito que está em nós nos ama muito. Então, deixamos de dizer isso. A nossa vida, sim, tem valor. Deus nos ama. O Pai nos cuida e nos ama. Todos somos um mágico. Estamos juntos. Amém? Maravilha de Deus, você acabou de ouvir aí mais um devocional pelos nossos jovens da União da Mocidade da Assembleia de Deus em Joinville. Um universo de mais de 5.000 jovens que estão aí atuantes em suas congregações, nos cultos jovens, ajudando ali na IBD, ajudando nas crianças, enfim, é um batalhão de jovens dispostos para trabalhar pelo reino. E essa semana em especial, semana passada na realidade, nós tivemos um evento aqui em Joinville que nós queremos aqui registrar. Nós tivemos uma jovem que precisou de doação de sangue. E nós vimos aí uma movimentação maravilhosa de todos os nossos jovens, começando pelo nosso pastor, coordenador, pastor Alinor, e seguiu ali pelo pastor André Bento e tantos outros líderes que foram até o EMOSC e doaram sangue. Então, fica aqui também esse convite. Se você ainda não doou sangue, você que está nos ouvindo também através da 107, procure o EMOSC, agende ali a sua doação de sangue e você estará salvando uma vida. Pois bem, Setembro Amarelo, nesta noite de sábado, um tema muito importante sendo abordado aqui por nós, do UMAD Connect, e hoje com uma convidada toda especial, e vamos agora então para esse último bloco. E você que está também na live, não esqueça de compartilhar. Nós temos várias perguntas que estão chegando para nós de vários lugares e com certeza aquelas que nós vamos acompanhar ali estarão sendo respondidas no seu determinado tempo para que possamos então também dar um suporte para você, tá? Muito obrigado, doutora, que está aqui conosco. Vamos continuar. Antes de abordar aqui, eu gostaria de lhe apresentar uns números que a doutora já tem, mas que depois nós comentássemos a respeito disso. 24% é o número do suicídio crescente entre os jovens no Brasil, ou seja, está crescendo 24% ao ano. A cada 40 segundos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma pessoa comete o suicídio, e a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Olha só que número terrível, infelizmente. Entre 2006 e 2015, ao todo, 20.445 jovens tiraram a sua vida. 20.000 pessoas jovens, programa de jovens, tiraram a sua vida. E o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens da idade entre 15 e 29 anos. É muita incidência para um público. Existe um público aqui, a gente já percebeu, doutora? É específico ou ele é variado entre as faixas etárias? O índice de suicídio ele tem aumentado na faixa etária de 15 a 35 anos e depois dos 65 anos. Ou seja, os dois extremos estão aumentando, tá? E nós temos que abrir os olhos. Jovens, vamos nos unir, vamos buscar conhecimento, vamos falar sobre a vida. Não vamos deixar que os grupos que têm pensamentos negativos, que veem a vida como algo sacrificial, que eles comecem a despejar conteúdos negativos. E eu vou dizer que nós somos seres influenciáveis. Existe uma série de televisão no Netflix que chama Os 13 Porquês. E essa série ela fala sobre exatamente uma jovem que passou por situações de humilhação
E ela pegou essas situações de humilhação e justificou o seu suicídio. E eles fizeram um estudo e mostraram que depois que essa série foi ao ar, 13% de suicídios aumentaram. Então, o índice de suicídio aumentou significativamente. Ou seja, nós somos seres influenciáveis. Nós temos que colocar assuntos interessantes, assuntos que gerem vida e não ficar assistindo filmes, ficar assistindo lives que falem sobre sensacionalismo, que falem coisas negativas, catástrofes. Não, vamos falar sobre a vida. Vamos acolher aqueles que sofrem, tá? Perfeito. O que a doutora falou aqui, eu pego um gancho aqui. Por que a mídia, né, não pode falar sobre o suicídio? Você vai perceber que normalmente aqui, vamos falar aqui regionalmente, Joinville, nós temos infelizmente os estados do sul do Brasil, por questões de origem, né, genética até mesmo, pela questão do frio e tantos outros fatores, o sul do Brasil é um dos lugares onde mais se comete o suicídio. E Joinville está também à frente aí nos números, mas normalmente nós não vemos isso noticiado, nós não vemos isso divulgado, porque existe um código de ética dentro do jornalismo que coíbe esse tipo de expor esse tipo de situação. Então, normalmente, a mídia suprime esse tipo, justamente para não causar um efeito que há anos atrás, se não me engano, no último século, quando um jovem ali tirou a sua vida, e isso acabou influenciando vários outros jovens a tirarem a sua vida, né, através do suicídio. Mas o que a doutora falou aqui, e eu acho importante a gente ressaltar isso, eu gostaria que a senhora completasse para nós, é justamente essa situação. De que maneira eu posso ter vida e vida com abundância? Eu, na semana retrasada, se não estou enganado, a gente comemorou o celebrado Dia do Gordo. Eu estou pouco acima do peso, mas é um dia de conscientização também sobre a obesidade. Mas eu sei que envolve, né, doutora, qualidade de vida, situação alimentar, né? Eu também, infelizmente, acho que no final vou ter que pedir uma receita para a doutora, mas eu também estou sedentário, né? Estou falando isso ao vivo, mas isso também eu sei que acaba às vezes me desmotivando, né? O cansaço, a rotina do dia a dia. E aqui, graças a Deus, não tem sido o meu caso, mas também existem pessoas que, por causa da pandemia, não estão indo para a igreja, não estão se alimentando da palavra de Deus espiritualmente, não estão sendo nutridas. Então, eu citei 3 situações, mas existem várias outras, doutoras. Como que eu faço para ter vida e vida com abundância? Primeiro, entender a sua fragilidade. Então, se eu entendo que eu sou um corpo que necessito de atividade física, que necessito ser alimentado espiritualmente, humanamente falando, de nutrientes, que existem inúmeros nutrientes no mercado que são saudáveis, eu preciso buscar isso, né? Viver em abundância é saber quem você é e buscar as ferramentas que tem ao seu redor, né? E se eu não estou conseguindo, eu vou procurar uma ajuda profissional, procura um professor de educação física, procura um grupo que possa estar dentro da sua equipe, o grupo dos gordinhos para virar magrinhos, mas tem muito magrinho que não está bem saudável assim, né? Não está saudável. Então, se unir com pessoas com o mesmo objetivo de melhorar, buscar a espiritualidade, entender que você merece uma vida em abundância, não uma vida meia boca, não uma vida empurrando com a barriga, a vida é assim mesmo. Se você entende e recebe que a vida tem que ser em abundância, você utiliza tudo o que Deus deixou, todas as ferramentas da ciência ao seu favor. Legal. Nós temos aqui mais uma situação, e eu acho interessante, a gente não pode deixar de mencionar isso, porque a doutora ela é cristã, e aqui eu acho que vai uma pegada muito legal, porque Jesus, quando estava no Getsemane, estava próximo ali à sua crucificação, Jesus entrou numa situação de um abatimento, uma tristeza muito grande, ao ponto de seu suor se tornar em gotas de sangue. E isso é um extremo, né, do corpo humano quando produz esse tipo de situação.
Mas se Cristo também teve essa situação perante a morte, diante da morte, que ele era inevitável para que se cumprisse o propósito de Deus, que não é o caso do suicídio, eu quero que, de repente, a doutora nos trouxesse aqui uma situação. Jesus morreu para que eu e você, para que nós tivéssemos vida. E já falamos aqui, vida com abundância. Paulo falou a Timóteo, quando Timóteo estava dirigindo a igreja, começou a se incomodar com os irmãos, né? Quase não existe isso, aquela coisa de contenda na igreja, sei lá, né? Estamos falando do tempo de Paulo, mas aí Paulo, e também havia um problema na água da cidade, então Paulo disse, olha, Timóteo, né, tome água com um pouco de vinho da época, que não era o vinho fermentado, mas para melhorar isso, ou seja, só aqui a gente já percebe que os grandes referenciais, desde o nosso Cristo até o grande Paulo, orientavam justamente a isso para que tenhamos vida. A dica final dessa programação de hoje é, se eu quero ter vida, eu tenho que entender que Cristo tem vida para mim, mas que eu também posso e devo, né, doutora, procurar todas as formas para que eu possa ter essa qualidade de vida. Não é apenas, algumas pessoas dizem, estou apenas sobrevivendo. Você não está sobrevivendo, você precisa ter vida. É isso, doutora? Com certeza. Você precisa ter vida. E quando você passar por um momento de tempestade, por uma tribulação, você tem que ter apoio de pessoas com você. Então, eu acredito que os momentos felizes são muito maiores do que os momentos tristes. Então, nós temos muito mais coisas e muito mais situações para comemorar do que tristezas. Decidir, entender e buscar todas as ferramentas que Deus nos deixou. E nós somos jovens e nós temos que procurar isso, né? Perfeito. A doutora Darla, para quem não sabe, ela atende aqui em Joinville, né, no Instituto Psique, na Rua Uruçanga, número 700. Se você, de repente, está passando por uma situação que você precisa dessa ajuda profissional, e de repente não tem, é claro, obviamente, somente ela, mas existem na cidade de Joinville, na região norte de Santa Catarina, ou até mesmo onde você está nos ouvindo, em vários lugares do mundo, porque eu sei que a programação, tanto da 107 quanto das plataformas digitais da IAD, chegam a vários lugares do mundo. Procure ajuda, procure não apenas o aconselhamento pastoral, que é fundamental, é importante também, mas procure um profissional da área da saúde. Procure uma qualidade de vida, um exercício, uma atividade física, uma reeducação alimentar. Procure sorrir das coisas mais simples, procure rir da vida. Nem toda desgraça é para o mal. Deus nos permite, às vezes, cicatrizes para que possamos curar outras pessoas que estão passando por aquilo que nós já passamos em algum momento da vida. Então não esqueça, Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio, mas é um mês que nós devemos comemorar a vida. E se você ainda, não estamos falando agora apenas da vida física, mas também da vida espiritual. Se você às vezes precisa entender que você precisa nascer de novo, o que é isso, Daniel? É aceitar a Cristo como seu Salvador para ter uma vida plena, para se libertar dos vícios, das drogas, de tudo aquilo que te destrói como pessoa, que destrói a sua família, que traz tristeza para os teus entes queridos. Procure aceitar a Jesus, confesse Ele como seu Salvador e tenha vida com abundância. Doutora Darla, essa noite de sábado, eu queria dizer aqui, deixar registrado para todo mundo ouvir, da nossa alegria, a alegria da UMAD, a alegria nossa, né, na pessoa aqui do nosso querido pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, da sua participação tão fundamental, tão importante e tão significante nesta noite, neste mês de setembro. A UMAD, ela sempre se preocupou com os nossos jovens, sempre está levando esse tipo de programação, mas eu gostaria nesse momento, então, aqui, diante desse registro de agradecimento, também lhe abrir a oportunidade para agradecer, né, as pessoas que lhe fizeram chegar até aqui ou que lhe motivaram a essa vocação, né? De repente, eu não sei qual que é a sua história, por que resolveu a medicina, mas, né, faça os seus agradecimentos, por gentileza. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e agradecer ao grupo de jovens que eu participava na minha igreja em Rondônia, e nós sempre fomos
muito confiantes na palavra de Deus. Eu jamais imaginei que eu ia fazer medicina, porque eu tinha uma autoestima muito baixa. E foi através de um profeta que disse que eu iria ser médica. E a partir dali, tudo deu certo. E nós, como jovens, no meu ministério, eu acredito no de vocês também, nós nos uníamos toda semana e nós celebrávamos e a gente fazia festa com pouca coisa. Com guaraná, com Coca-Cola, com pipoca. E me veio à memória, quando eu cheguei aqui, ao meu grupo de jovens, né? E eu estou aqui por conta desse grupo de jovens. E hoje eu já tenho uma filha, já tenho uma família, e sou muito agradecida a toda a minha família, e eu amo levar informação. Então, para mim, está sendo um presente poder compartilhar com vocês. Legal, obrigado, tá? Obrigado à doutora Darla, obrigado ao seu pastor que lhe permitiu estar aqui. Deixamos um abraço a todos os irmãos ali na igreja onde ela congrega. E também queremos também aqui registrar que a doutora Darla, ela, acima de tudo, como amiga, como cristã, ela sempre tem sido esse exemplo onde tem levado o evangelho, e ela deixou bem claro, ela não mistura, né, medicina com religião, mas nós entendemos que uma vida plena depende sim de ter Cristo dentro do coraçãozinho e ser feliz, como ela disse, pelos pequenos momentos, né? Não é a riqueza, não é a posse, não é o dinheiro, não é o patrimônio que vai trazer felicidade. Se assim o fosse, nós não teríamos tantas pessoas tão abençoadas por Deus que não têm felicidade. Mas são os pequenos detalhes da vida. É o sorriso de um filho, é até mesmo o latido de um cachorro ou o miado de um gato, que torna o nosso dia mais alegre. Não é porque você abre a janela da sua casa, do seu quarto, e vê o dia nublado, que a sua vida precisa ser nublada, não. Se você tem Jesus dentro do seu coração, você tem mais do que motivos para ser uma pessoa alegre e feliz. É claro que momentos difíceis podem nos sobreviver, porque Jesus já disse, no mundo nós teríamos aflições, mas tenhamos bom ânimo. Doutora Darla, muito obrigado mais uma vez, tá? O pastor Alinor, certamente para o mês de outubro, nós já vamos agendar ali uma data especial para vir aqui novamente e aí falar para as meninas no Outubro Rosa a respeito da saúde das meninas, principalmente na questão da saúde mental. E o meu grande amigo Misael Lara, né, que está aqui conosco, Misael, que é um amigão do coração, filho do pastor Jonathan Lara, nosso grande amigo, irmã Giovana Lara, e o seu irmãozinho Moisés, que já deixamos aqui também registrado. Um abraço. A minha esposa, que está em casa, né, está lá nos aguardando aí para comer aquela pizza top de todo sábado à noite, né? Aí está explicado o porquê do meu sobrepeso. Mas um beijão para ela também, para as minhas filhas, e gratidão a Deus por mais essa programação. Obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando desde o início dessa programação. Obrigado a você que vai compartilhar esta live, né? Obrigado a todos vocês. Misael, não posso deixar aqui de fazer teus agradecimentos, meu querido. Agradeço de coração por estar mais uma vez recebendo essa oportunidade de estar presente aqui com vocês. Daniel, um grande abraço. Doutor, um grande abraço. Também um grande abraço a você que está nos ouvindo, nos assistindo aí. E de coração, já em nome de todos os jovens, eu agradeço a Umádio por esse trabalho magnífico que tem feito. Deus abençoe a todos. Legal, olha só que bacana, né? O Misael é muito top. Não esqueça de agendar ele ali, hein? Manda ali no Instagram dele, Misael Lara, e faça ali o convite, leve esse louvor abençoado por Deus. Então, antes de encerrarmos com esse louvor, nossa gratidão a Deus mais uma vez. Compartilhe essa live. Obrigado por estar conosco nesta noite. Umádio, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Joinville. Umádio Connect, conectando vida para você neste Setembro Amarelo. Deus abençoe e até o próximo programa. Não diga adeus para aquilo que não quer que vá. Até logo, se não vai voltar. Este é o
poema da vida. Não diga que vai tudo bem, se sua alma está ferida. Não pense em deixar pra depois, talvez o depois não exista. E este é o poema da vida. Queria te falar depois, mas o tempo não permitiu. Queria te falar de amor, mas de repente que partiu. E esta é a verdade vivida. E este é o poema da vida. Queria te falar depois, mas o tempo não permitiu. Queria te falar de amor, mas de repente que partiu. E este é o poema da vida. Que possamos dessa forma não apenas viver um mês amarelo, mas sim dias, meses, anos e uma vida inteira.